Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzilane e hoje vamos falar sobre morfologia. Bom, para começarmos, eu preciso situá-los sobre o estudo da divisão da gramática. A divisão da gramática é feita da seguinte forma: fonologia, que estuda os sons, morfologia, estuda a estrutura e a formação das palavras, sintaxe, estuda os termos da oração, e semântica, que estuda o significado, ok? Agora, estudantes, vamos ver o que é morfologia. O significado da palavra morfologia remete à sua origem grega, morph, forma, e logia, estudo. Isso significa que, dentro da abordagem gramatical, esse ramo do conhecimento vai analisar especificamente a estrutura, a forma e a classificação das palavras. Existe uma singularidade em linguística relacionada à classificação morfológica. Ela baseia-se na observação isolada das palavras e não no contexto delas na frase. Podemos considerar a morfologia como a primeira ferramenta de análise da gramática, que observa os fonemas conectados a um significado léxico, quer dizer, a palavra. Morfologia, sintaxe e semântica. A língua portuguesa é baseada em um sistema com formatos e significações entrelaçados. Por esse motivo, decidiu-se que seu estudo compreenderia 3 formas de análise dos elementos que a constituem. São eles: a morfologia, a sintaxe e a semântica. Veja a diferença entre os 3. Morfologia estuda a estrutura e a formação das palavras. Sintaxe estuda os termos da oração. Semântica estuda o significado, como eu já havia dito a vocês no início do vídeo. O que é a análise morfológica? Como já foi explicado, o estudo em morfologia é baseado nas características das palavras individualmente. Sendo assim, a análise morfológica é a classificação gramatical de cada elemento, em particular que compõe o enunciado em questão. Lembrando que deve haver ligação entre eles. Por esse motivo, é importante não confundir análise sintática e morfológica, afinal são itens bem diferentes. Lembrem-se que a análise sintática é a observação da palavra levando em consideração o seu conjunto na oração. Dessa maneira, a análise morfológica acontece determinando as classes de palavras de acordo com suas características e funções comuns. Resumindo tudo o que lemos até aqui, estudantes, morfologia estuda a estrutura das palavras, a formação das palavras e a classe das palavras ou classes gramaticais. A estrutura e formação das palavras é o estudo de diversos elementos mórficos, os morfemas, tais como raiz, prefixo, sufixo, afixo. No entanto, nós veremos sobre os morfemas na aula de número 2. Agora vamos focar na análise morfológica nas classes gramaticais, que são elas: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição, numeral e interjeição. No caso, a morfologia, quando você falar assim, o que estuda morfologia? Além da estrutura das palavras, da formação das palavras. A morfologia, ela estuda as 10 classes gramaticais, que são essas que vocês podem ver aí no slide. Essas classes gramaticais, a análise morfológica, ela vai estudar palavra por palavra. Não é como a análise sintática, que ela vai estudar a oração.
Na análise morfológica, você vai estudar numa frase qual é o substantivo, qual é o adjetivo, qual é o artigo, qual é o pronome, qual é o verbo. Então, isso é a análise morfológica. Então, a análise morfológica é a classificação gramatical de cada elemento em particular que compõe o enunciado em questão. Né? Desse modo, quando nós sabemos, nós compreendemos a relação das 10 classes gramaticais, como elas se relacionam, eu tenho um instrumento suficiente para entender a sintaxe e a semântica, que é o que vocês vão ver nas próximas aulas. Então, por isso a importância de compreender a análise morfológica, que é saber como essas 10 classes gramaticais se relacionam entre si, ok? Dentro dessas 10 classes gramaticais, que vocês estão vendo no slide, nós temos as variáveis e as invariáveis. As variáveis são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. As invariáveis: preposição, conjunção, advérbio e interjeição. Bom, sabemos que variáveis são aquelas que se modificam segundo critérios de gênero, número e, em alguns casos, de grau. Invariáveis são aquelas que não há alteração, que não há variação em relação a gênero, número e grau. Então, mais uma vez, variáveis, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral. Invariáveis, preposição, conjunção, advérbios e interjeição. Ok? Bom, agora nós vamos começar o estudo, nós vamos separar as classes gramaticais em grupos e vamos estudar cada grupo. Então, nós vamos dividir em 4 grupos e estudar esses grupos para entender a relação entre elas, ok? Vamos começar agora o nosso estudo sobre as 10 classes gramaticais. Esse primeiro momento, nós vamos falar sobre o grupo dos nomes. O grupo dos nomes, nós temos 5 das 10 classes gramaticais, no qual o substantivo é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome dependem do substantivo, pois elas são subordinadas. Elas se ligam ao substantivo, ou seja, elas precisam do substantivo para existir. Nesse primeiro momento, então, nós vamos ver que o substantivo é a palavra que dá nome aos seres, o artigo, palavra que determina o substantivo, o adjetivo, palavra que caracteriza o substantivo, numeral, palavra que quantifica o substantivo, e o pronome, palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Nós vamos ver agora quais são os tipos de flexão que o substantivo apresenta. O substantivo ele apresenta 2 tipos de flexão. Uma flexão em gênero e uma flexão em número. A flexão em gênero é a flexão que se dá em masculino ou feminino. Já a flexão em número é aquela que se dá em singular ou plural. Aqui nós temos 2 exemplos, singular e plural. Esse primeiro exemplo é a palavra vidro. É uma palavra masculina que está no singular. Se eu flexiono essa palavra, acrescenta aqui um S, né? Numeral, ou seja, aqui nós temos vidros, plural. Então, vidros no plural, ela continua sendo masculina, mas agora ela está no plural. Eu tenho uma palavra feminina, árvore. Ela está no singular. Se eu flexiono essa palavra,
Agora, árvores, ela continua sendo feminina, mas agora ela está no plural. Então, ela flexionou em números, ok? Nesse outro exemplo, se muda o gênero, também muda o significado da palavra. Temos aqui a palavra grama. A grama, estamos falando do vegetal. O grama, estamos falando do peso. Então, veja que o artigo, tanto no feminino quanto no masculino, poderá ser empregado, mas vai mudar o entendimento do substantivo. Agora, vamos ver outro exemplo. O garoto esperto. O artigo, garoto, substantivo, esperto, adjetivo. Se eu flexionar em gênero, o substantivo passa de garoto para garota. Por obrigação, artigo e adjetivo também vão variar. Ou seja, a frase agora vai ficar a garota esperta. Agora, se eu flexionar no plural, garoto, vai ficar garotos. Ou seja, esse exemplo número 2. Os garotos espertos. Porque se flexiona no plural, adjetivo e artigo vai seguir o substantivo. Caso eu flexione tanto em gênero quanto número, a frase vai passar de os garotos espertos para as garotas espertas. Então, no primeiro caso, o substantivo garoto está no singular. Eu flexiono gênero, passa para garota. No segundo caso, o substantivo garotos está no plural. Eu flexionei ele em questão de números. Então, se eu flexiono logo, se eu coloco o substantivo no plural, adjetivo e artigo também vão flexionar, pois eles seguem o substantivo. Caso eu flexione essa frase, os garotos espertos, tanto em gênero quanto em número, essa frase passa para as garotas espertas, como podemos ver aqui no slide, ok? Agora, nós temos outro exemplo. As suas 3 melhores roupas. As, artigo. Suas, pronome possessivo adjetivo. 3, numeral. Melhores, adjetivo. Roupas, substantivo. Ou seja, todas as primeiras palavras concordam com o substantivo, que é o principal. Então, o que faz essas palavras do grupo dos nomes conversarem entre si? É justamente a flexão nominal, que dá origem à concordância nominal. Artigo, adjetivo, pronome numeral concordam nominalmente com o substantivo a que se refere. Se aqui, nessa frase, alterar o substantivo e coloca ele no singular, roupa, todas as outras serão atingidas. Então, vai mudar totalmente a frase, porque você mudou o substantivo. Então, essa concordância nominal se dá... A concordância nominal, ela se dá pelo substantivo, ou seja, todos os outros respondem ao substantivo, seguem o substantivo. Também temos a concordância verbal, mas a concordância verbal vocês vão ver em outras aulas. Então, nessa, o que é que nós aprendemos aqui? Das classes gramaticais, as 10 classes gramaticais, nós temos substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, que são do grupo dos nomes, e todas essas 4 respondem ao substantivo. Então, se o substantivo altera, há uma flexão de gênero e número no substantivo, logo, artigo, adjetivo, pronome também vai ser alterado, tá? Então, o substantivo é o que determina a frase.